Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vou entrar num tema aqui que é um pouco delicado, mas é necessário falar sobre isso, porque infelizmente muita gente que é preconceituosa ou que não tem entendimento sobre isso, acaba indo na verdade dos outros e deixa de se beneficiar ou até se curar de coisas muito graves por, de certa forma, tolice, preconceito e medo, né? Porque toda pessoa que tem medo em relação a alguma coisa, ela tenta criar medo nas outras pessoas. E isso é natural, as pessoas são assim por competição. Então, tudo que uma pessoa não consegue fazer e já gerou um ostracismo, ela não quer e ela não faz por medo, ou por receio, ou por raiva, enfim, alguma trava que ela tem, se a pessoa, de certa forma, ela não se compreende, não se respeita, ela também não consegue acreditar que uma pessoa possa fazer aquilo que ela não consiga, então deixa de existir um respeito. E, infelizmente, muita gente hoje acaba escutando de pessoas que são supostamente muito sábios em relação a isso, algumas coisas deixam de se curar, que é o que eu estou mencionando, de acordo com a verdade dos outros. Então ninguém é dono da verdade. Não importa se a pessoa é super, ultra, mega espiritualista, se é um terapeuta, se sou eu que não sou dono da verdade, não pode ser alguma, então ninguém precisa acreditar no que eu estou falando. Mas enfim, a gente tem que aprender a unir o que é científico com o que é espiritual. E principalmente testar no que faz sentido pra gente. Mas sem tentar convencer os outros que essa é a verdade última e sagrada e completa e que não existe outra coisa. Porque isso muda. E quando a pessoa está em sofrimento, o que é necessário ser feito tem que ser feito, desde que isso não fira as leis do céu e da terra, não desrespeite as pessoas e não faça mal a ninguém. Se você não está fazendo mal a ninguém, se cure, seja da forma como for viável que te for apresentada naquele momento. Por que eu estou explicando isso? Muita gente, não é pouca não, tá? Muita gente me passa mensagem perguntando sobre o uso de substâncias alucinógenas, esse tipo de coisa. Eu não vou entrar em detalhes porque tudo no corpo é química. Seja arroz com feijão, você tomar água, respirar ar, se estiver poluído ou não. Você comer uma folha de alface. Vocês sabiam que se você comer alface em demasia ou melancia em demasia, você pode ter problema de visão? Então, toda substância, todo alimento, ele tem um mecanismo de defesa natural. Porque nenhum ser vivo quer ser consumido por outro. Uma gazela não quer ser morta por um leão, mas ela acaba sendo morta para se alimentar. Uma vaca não quer ser morta por um leão também, ou uma pessoa, mas ela acaba sendo morta para alguém se alimentar. Um alface também não quer ser morto e comido por um animal, um ser humano. Então ele tem os mecanismos dele. Todas as plantas, sem exceção, todos os alimentos ele tem ou um antienzimático, ou alguma substância que vai gerar uma alteração química no nosso corpo. Isso é básico, química. Não estou falando de misticismo, não. Então, tudo que a gente ingere influencia quimicamente o nosso corpo, assim como o café, que apesar da gente entender que não tem, pela ciência ou pela nutrição comum, tem benefícios e malefícios, dependendo da visão, né? Se jogar na internet e pesquisar, vai ter um monte de gente criticando e um monte de gente falando bem. Qual que é a verdade? É igual o ovo um tempo atrás. Antigamente falava que comer ovo matava, né? Colesterol lá no talo. Hoje em dia se fala que consumir ovo. Tem uns que falam só da clara, tem uns que falam só da gema. Tem uns que não comem porque são veganos. Então qual é a verdade nisso tudo? Aquilo que te faz bem feliz e aquilo que eu repito há 20 anos. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Gente iluminada muito menos. Então quando a gente vai despertando a consciência, não para a verdade dos outros, mas a própria, a compreensão muda. Então a questão de uso de substâncias depende do que você pratica. Depende do teu momento e necessidade. Hoje em dia já sabe-se que, por exemplo, a cannabis, seja sativa, índica, qualquer variedade, ela tem propriedades de cura fantásticas. Eu já comentei sobre isso, já publiquei matérias, pesquisas. Por que eu estou falando isso? Já comentei com vocês, meu pai e minha mãe morreram de câncer, eu não tive acesso a nada dessas coisas na época. Porque aqui no Brasil, infelizmente, tem muitas substâncias que são proibidas, inclusive para cura. E quando você quer cura, você vai pagar uma fortuna para conseguir liberação disso aqui, para tratar pessoas de vários tipos de distúrbios, desde distúrbios de sono até câncer, tumor. É só vocês pesquisarem, tira o preconceito, porque é uma planta usada há milhares de anos, assim como tantas outras. Algumas são listas e algumas são listas de acordo com a experiência ou com a verdade de outras pessoas. Isso não tem um embasamento espiritual. Então, por favor, pessoal, não vai muito para essa questão espiritual. Tudo é propósito de uso. É a mesma coisa, um ritual de santo daime ou de ayahuasca. Eu nunca fui participar do ritual em si. Conheço a planta, já tive contato, conversando, já comprei um floral para testar a energia da planta. Não é uma coisa que eu preciso fazer, porque hoje em dia, com as práticas que eu tenho, eu fico chapado de outra forma. Meia hora de pranayama, uma respiração de 4 cantos bem feita, uma prática de fusão, uma prática de conexão celestial,
Uma prática de sino de ouro inteira completa, bem a Deus, a hora que eu termino de fazer sino de ouro, estamos para lá de Bagdá. Então, eu uso de práticas hoje que eu consigo alterar o meu estado de consciência sem usar nenhuma planta. Por quê? Por que eu estou explicando isso? Toda planta de poder, lícita ou ilícita, é a planta que vai conduzir a um estado de consciência ali. Então, a gente primeiro precisa entender duas coisinhas bem simples. Existem plantas que são enteógenas, que elas não alteram a consciência, elas ampliam a consciência ou criam um estado de identificação mais forte a nível mental, ela não distorce a realidade. E tem plantas que são alucinógenas, ou seja, ela distorce a realidade e o padrão cerebral. Todas têm propriedades de cura, sem exceção, desde que usado corretamente. Isso eu estou falando de coisas naturais, tá? Eu não estou entrando em mérito de coisas sintéticas, porque daí realmente complica, porque você já tirou a energia vital da planta. Então, ali de forma sintética é um pouquinho complicado. Seja lícita ou ilícita. Porque você vai numa drogaria. Drogaria é um local que vende droga, certo? Então, você vai numa drogaria comprar um remédio tarja preto ou vermelho. Quando você pega a bula, tem uma série de restrições e contraindicações. Por quê? Aquilo vai alterar o seu estado de consciência. Quem já tomou um Dramin na vida sabe do que eu estou falando. Eu tomei uma vez só, que eu precisei ir para uma cirurgia que eu fui fazer e me deram essa nhaca desse Dramin aí, porque tinha que fazer a colonoscopia, quando eu fui fazer um teste para descobrir algumas coisas ali. E na época eu descobri que tinha uma diverticulite, hoje já não sinto mais nada, graças a Deus. Fazendo prática, usando fitoterápico, essas coisas curei, então graças a Deus estou bem. Mas na época tive que tomar. E é pior que qualquer droga, qualquer coisa, você fica completamente chapado. E é uma coisa que você compra na farmácia, sem receita. Se você pegar, por exemplo, ervas lícitas, eu não vou citar todas aqui, porque senão o povo já sai proibindo, né? Infelizmente, até um tempo atrás proibiram o salvia divina, que é uma planta xamânica sagrada, que era liberada até pouco tempo atrás, para ritual de chá, não é uma coisa para ser fumada, usada de forma ilícita. É o que eu estou falando, o problema é as cabeças de bagre, ou as cabeças pequenininhas, que usa a planta, enche o caneco de álcool e sai fazendo porcaria por aí. Aí o problema não é a planta, é a pessoa. Então a questão de ilícito, se a pessoa sentar num bar e tomar 1 litro de pinga, é pior do que qualquer outra coisa. Inclusive é uma energia muito densa, né? Muito pesada, que as pessoas não sabem usar isso no corpo. Que é a diferença de você pegar alguém que já tem um nível de prática, consegue depurar o próprio corpo em relação até às substâncias, mas isso são níveis avançados, que eu nem entro em comentário aqui. Mas o fato é que, por exemplo, a gente pega mulungu. Mulungu é uma erva liberada. É uma erva anestésica. Toma um chá de mulungu para ver o que acontece com o corpo. É a mesma coisa que tomar, sei lá, umas 2, 3 cervejas. Ou quase uma garrafa de vinho. Depende do organismo da pessoa e da resistência. Se você toma demais, você intoxica o fígado. Se toma na medida correta, você cura o fígado, cura a insônia e uma série de coisas. Eu estudei plantas sagradas. Eu estudo plantas. Não há 20 anos como eu pratico, mas há pelo menos aí entre 10 e 15 anos eu estudo plantas, herbaria, essas coisas, pelas linhas que eu conheço. E pelas coisas que eu conheço. Tem plantas excelentes que curam muita coisa. Está se descobrindo pela ciência agora que o próprio chá de cogumelo, de algumas variedades específicas, claro, né? Não incentivo que ninguém faça isso, porque se fizer errado pode dar problema grave, porque cogumelo é alucinógeno. O que são enteógenos? Enteógenos cannabis é enteógeno, porque ela não altera a consciência. A ayahuasca é enteógeno, ela não altera a consciência, amplifica. Então, mulungu é enteógeno, não altera a consciência. Cava-cava é enteógeno. Então, a gente tem uma série de plantas que são enteógenas, alucinógenos. Cogumelo é alucinógeno. Enfim, tem uma série de outras plantas que eu não vou citar aqui, né, porque daí alucinógeno é um pouco mais pesado. Não quero que as pessoas vão atrás disso de forma leviana. Que a ciência já está descobrindo que cura até depressão em pequenas doses da maneira correta. Que é por isso que chegaram a diluir o ayahuasca e hoje se vende floral de ayahuasca para cura de uma série de coisas. Assim como a própria Anvisa liberou a importação para o Brasil de CBD e THC para cura de câncer e uma série de doenças. Que é só você pedir uma autorização médica e fazer todo o trâmite legal para fazer a importação e curar pessoas. Mas eu poderia estar plantando no meu jardim qualquer planta dessas. Seja uma cava-cava, um mulungu, uma cannabis, um cipó. A natureza nos fornece muita cura, só que o preconceito e o uso indevido mata. É igual tomar vinho. Se tomar uma taça de vinho, pode até fazer bem. Se tomar uma garrafa de vinho de uma vez, vai fazer mal para o fígado, vai intoxicar o coração. E a gente tem que aprender a se depurar muito mais do que se intoxicar. Então, tudo que nos é fornecido pela natureza é bom. O problema é que essas coisas nos arrastam para situações que, se você não estiver bem mentalmente, você vai prejudicar pessoas. Então, não é a planta que prejudica, são as pessoas que prejudicam pessoas. Lógico, conforme você vai aprendendo a se trabalhar internamente, você vai se tornando cada vez menos refém da parte externa, tá certo? Então, só comentando aqui, se tiver dúvidas, a gente vai batendo papo. Um abraço, tudo de bom.